Bom, girando o assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Davos para representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial. O desafio dele é vender o Brasil, né, como uma democracia bem estabelecida e atraente ao capital estrangeiro. E aí vai a minha pergunta, meu caro Adriles. Na verdade, são duas, né? Primeiro, se você acha que o presidente tinha que estar lá em Davos, e como vender o Brasil no exterior, aí, em meio a esse alarido protagonizado pelos Leonardo DiCaprio, por aquela garotinha que você tanto gosta, né? A Greta Thunberg. A Greta é ótimo. Adorei seu ato falho. Enfim. Só que não foi ato falho. Enfim. Respondendo a sua primeira pergunta, acho que não. O Bolsonaro, a gente tem que admitir, tem uma imagem muito ruim no exterior. Não pelo que ele faz, mas pelo que eles dizem que ele faz, né? Você tem uma guerra cultural, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, entre globalistas e conservadores. A gente percebe o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, vários outros líderes conservadores se contrapõem exatamente a um tipo de mídia que promove um tipo de sectarismo progressista que acusa o Bolsonaro de sectário, de autoritário, de um homem que persegue minorias, que é um homem que apoia a tortura de maneira... e persegue minorias e acaba com o meio ambiente. Esse tipo de coisa, é melhor o Bolsonaro não ficar se servindo de vidraça para esse tipo de ataque, na maioria das vezes infundadas. E o Paulo Guedes, como um homem que apoia a austeridade fiscal, um rigor na economia, uma credibilidade técnica, ele é muito mais interessante para apresentar realmente um Brasil que está estruturalmente preparado para negociar multilateralmente com todos os outros países. Em relação à resposta a Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio e outras entidades não tão críveis assim na mídia internacional e na arte internacional, a melhor resposta realmente, mais uma vez, é o silêncio e a indiferença do Bolsonaro. Frente à ignorância de uma menina que anda de barco para matar aula, que não usa avião e fala que o mundo está à beira do fim, o que você pode dizer? Você pode ter pena, desprezo e indiferença, ou então tentar ajudar. O Bolsonaro não é professor, não tem uma capacidade didática muito bem avaliada, o Leonardo DiCaprio também fala bobagens absurdas, como o desconhecimento dele em relação à causa indígena no Brasil, que ele não sabe rigorosamente nada. E aí a melhor coisa é a diferença. Realmente, a melhor coisa é exatamente a figura do Paulo Guedes, que é um dos melhores ministros, não o melhor ministro da economia do Brasil, já foi eleito por várias entidades como assim. Ou seja, ele passa uma imagem de credibilidade. Eu acho que é muito interessante também a demissão do Roberto Alvim. Pois é, essa era a minha pergunta justamente para você. Coisas pontuais. A demissão do Roberto Alvim, você sabe que a maioria dos banqueiros são de origem judia. O Bolsonaro tem uma proximidade muito grande com Israel, ele já disse isso. Faz acenos o tempo inteiro, desde o dia 1 concretos, governo, né? Objetivos, desde o dia 1º, desde mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, é um homem muito afeito à política israelense, que realmente eu falo isso sem o menor pudor, um oásis de civilização dentro lá do Oriente Médio, é o país mais que se aproxima do conceito de civilização que a gente entende na cultura ocidental, e esse aceno de expurgar o ministro de alguma forma envolvido, qualquer tipo de discurso nazista, foi muito interessante. Ou seja, eu acho que é uma jogada de mestre o Bolsonaro não ir, mas mandar o Paulo Guedes, que é um homem que passa uma credibilidade técnica e moral, e tem uma retórica excepcional para Davos. Exatamente.